Olá pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou o Maurício e hoje nós vamos começar o curso de Estatística para o ensino médio. Então a aula de hoje é para a gente apresentar alguns conceitos básicos importantes aí para o nosso bom andamento do curso. Então vamos começar aqui? Bom, primeiro, o que é estatística, né? A estatística é uma ciência exata, tá? Não sei se você sabe, existe inclusive um curso superior em estatística, né? O cara vai lá, o cara estuda durante 4, 5 anos e se forma estatístico, né? E ele vai trabalhar nessa área de estatística, obviamente, né? Agora, para que serve a estatística, né? Bom, que nem eu escrevi aqui para você, estatística é uma ciência exata que fornece ferramentas para obtenção, organização e análise de dados. Então repara aí que são três áreas aí, são complementares, é claro, né? Então falando rapidamente um pouquinho sobre cada uma, né? Falando de uma maneira não muito profunda, tá? Mas o suficiente para a gente entender, né? O que seria essa parte aqui de organização de dados? Bom, imagine que você vai fazer um estudo sobre a altura média dos brasileiros, por exemplo, né? Como é que você vai organizar esses dados para mostrar para o leitor de um jornal, por exemplo? Você vai colocar numa forma de tabela, você vai colocar na forma de um gráfico, né? Caso você opte pelo gráfico, qual é o melhor tipo de gráfico que você vai usar, né? Então, tudo isso daí tem uma teoria legal por trás, tá? Que teria a ver com organização de dados, por exemplo, né? Agora, essa parte aqui de análise de dados. Bom, acho que épocas eleitorais, né, são épocas que a gente lembra bastante da estatística, né? Vira e mexe tem uma pesquisa eleitoral de intenção de voto, né? Quando tem algum plebiscito, né, que tem essas pesquisas todas, né? Então, isso também envolve estatística, né? Então a gente pega uma população, no caso, por exemplo, a população do Brasil, a gente tira uma amostra dela e a gente faz estudos baseados nessa amostra, mas tentando extrapolar para a população toda, né? Então, eu acabei automaticamente falando tanto da parte de análise de dados, que você pega, né, uma amostra e analisa os dados que elas estão te fornecendo, né? E também como eu obtenho essa amostra, né? Eu não posso simplesmente chegar e pegar, sei lá, 100 eleitores do Rio de Janeiro, ou 100 eleitores de São Paulo, ou do Acre, e acreditar que aquela amostra de 100 pessoas daquela região é uma amostra representativa para o meu país inteiro. É claro que isso não teria nenhum sentido, afinal de contas o perfil do eleitor de São Paulo é diferente do Rio, que é diferente do Acre, né? E até mesmo dentro de São Paulo, ou dentro do Rio de Janeiro, ou dentro do Acre, existem as divisões, né? Então a gente tem que saber como obter esses dados. Então isso também envolve estatística, né? Essa parte de obtenção de dados. Bom, então isso aqui é uma visão bem básica sobre o assunto, né? E eu coloquei aqui para vocês, antes de a gente começar o nosso curso propriamente dito, né, a gente tem dois tipos de fenômeno na natureza, né? E esses fenômenos que eu estou falando aqui não tem a ver com fenômeno trovão, raio, né? Embora isso também seja um fenômeno, né? Fenômenos eu posso trocar essa palavra por experimentos, né? Imagine que você vai, por exemplo, jogar um dado, né? Ou você vai jogar uma moeda. Você pode prever com certeza esse resultado? Bom, se o seu dado for um dado que a gente chama honesto, né, um dado com um centro de massa bem no centro geométrico do cubo, né, com a massa igualmente distribuída, né, bom, você não vai poder prever, né, afinal de contas você tem 6 possibilidades e cada um tem basicamente a mesma chance de aparecer, né. Agora, a mesma coisa para a moeda. No caso da moeda você tem 2 faces, uma moeda honesta que a gente chama, você também não pode prever com certeza qual que vai ser o resultado que você vai ter quando lançar agora a moeda. É claro que a gente vai poder fazer estudos estatísticos aí em cima, né, estudos que envolvem também probabilidade. Se você lançar 1000 vezes a moeda, é muito provável que aproximadamente em metade dos casos você tenha a cara, em metade dos casos você tenha a coroa, né? Então isso aí também tem a ver com estatística. Então esses são fenômenos que eu digo fenômenos aleatórios, que você não pode prever o resultado. Agora, existem outros fenômenos, né, que nem eu coloquei aqui, que são os fenômenos determinísticos. Então um exemplo bem básico, imagina que você vai ferver água ao nível do mar, né? Rio de Janeiro, por exemplo, né? Então, a gente sabe, né, da teoria da física que quando a água chega a 100 graus Celsius, né, uma água, claro que tem as pequenas variações, mas vamos considerar aqui que a água a 100 graus Celsius, né, entra em ebulição. Então, isso é um fenômeno determinístico. Você sabe que quando você começar a fornecer calor para a água, no caso, quando ela atingir 100 graus Celsius de temperatura, a água vai começar, né, vai entrar em processo de ebulição. Então, isso é um fenômeno determinístico, você sabe que isso vai acontecer, tá? Então, isso aqui seriam exemplos básicos para você saber a diferença dos dois tipos, e a gente aqui na estatística, né, quase sempre a gente vai estar preocupado com os fenômenos aleatórios, aquele que a gente não consegue prever, tá? Mas que a gente consegue tirar informações interessantes quando a gente faz o experimento várias vezes, tá bom?
E para a gente fechar hoje essa aula de introdução, trouxe aqui 3 conceitos que vão aparecer com bastante frequência: população, amostra e variável. E eu acho que o melhor jeito de você entender isso é através de um exemplo bem simples, né, que nem eu coloquei aqui para você. Ó. Imagine que você vai fazer um estudo sobre a cor dos olhos dos brasileiros. Bom, o Brasil é um país muito grande, tem aí 200 milhões de pessoas, né, então supondo que fica meio a meio, metade homem, metade mulher, então a gente tem 100 milhões de homens para analisar. E é claro que é inviável eu analisar os 100 milhões de homens. Então, o que seria a minha população nesse caso? Bom, a população é o meu objeto de interesse. Nesse caso, são os 100 milhões de homens. Tá? Então, a minha população aqui seria um conjunto, né? Um conjunto formado por 100, por todos os homens. Né? Então, aqui, todos os brasileiros. Essa seria a minha população. Agora, que nem eu estava falando anteriormente, eu não vou poder pegar todos os homens para analisar. Eu vou ter que tirar uma amostra desses 100 milhões e, através dessa amostra, a gente vai fazer a análise. E a gente também vai ter que ter todos os critérios para ter uma amostra representativa, tá? Mas a amostra é o conjunto, né, esse subconjunto da população que eu vou remover, tá, para fazer a minha análise. Tá? Então, aqui vai ser o grupo, né, a amostra é o grupo que será analisado. Então repara que nesse caso a minha amostra não é idêntica à população. Embora alguns problemas, os dois possam coincidir. Imagine que você queira fazer um estudo sobre a cor dos olhos na sala de aula, que tem 30 alunos. Então você pode analisar os 30 sem problema nenhum. Tá? Então no caso a população e a amostra seria o mesmo conjunto. E variável, bom, que nem o nome fala aqui, né? Variável, o negócio está variando, está mudando. Né? Qual que é o seu interesse nessa pesquisa? É avaliar qual é a cor do olho, não a cor média, né? Quais são as cores que mais aparecem aí nos olhos do brasileiro. Então a minha variável aqui é a cor do olho, né? A cor dos olhos, no caso. Cor dos olhos. Né? Que eu sou variável, né? Bom, e aí vai depender do seu estudo. Se você está interessado em avaliar o peso médio do brasileiro, a sua variável vai ser o peso. Se você está interessado em avaliar a altura, vai ser a altura. Tá? Se você vai avaliar qual é a intenção de voto dos brasileiros, a sua variável vai ser a escolha, vai ter a ver com a escolha dos candidatos que estão disponíveis lá para você. Tá? E, bom, acho que com isso daqui a gente consegue ter uma boa ideia aí sobre o que vem pela frente. Tá? E te espero na próxima aula, onde a gente vai falar mais um pouquinho aí dos conceitos básicos que vão ser importantes para as próximas aulas. Tá legal? Te espero lá. Até a próxima.